1 Samuel 3 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor é que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei como Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de alimento. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse-lhe: Eis-me aqui. E ele disse: Qual a palavra que ele te falou? Peço-te que não me escumbras, assim Deus te faça. E outro tanto me encobrirás algumas palavras de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe escondeu. E disse-lhe: Ele é o Senhor, faça o bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair na terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Portanto, o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor constantemente. Amém? O tema da palavra de hoje, nós estamos continuando a série sobre Samuel. E o tema de hoje é Samuel, quando Deus encontra alguém que responde. Existe um som que não é ouvido com os ouvidos, mas com o Espírito. É o som de Deus chamando nomes. E o mais assustador não é quando Deus se cala, é quando Deus chama e ninguém responde. A Bíblia diz que houve um tempo em Israel em que a voz de Deus era rara. Silêncio no céu, confusão na terra. Religião sem presença, culto sem glória. Mas Deus nunca deixou de procurar alguém.
E foi no meio de um ambiente corrompido, no meio de uma liderança falha, no meio de um sistema religioso totalmente quebrado, que Deus encontra um menino. Sem título, sem posição, sem voz reconhecida, mas com algo que falta em muitos hoje: disponibilidade. Hoje Deus me trouxe aqui para perguntar para você: ainda existe alguém que responde quando Ele chama? Você está atento à voz do Senhor sobre o que Ele fala ao teu respeito? Segundo Flávio Joséfo, o período que Samuel viveu foi marcado por uma grave decadência espiritual em Israel. Ele descreve que os líderes religiosos estavam todos corrompidos. O povo já não temia a Deus como temia antes. O sacerdócio havia perdido o respeito. E o povo estava sem ouvir a voz do Senhor. Flávio Joséfo também reforça que Samuel foi levantado como um divisor de águas para aquela geração. Alguém que restauraria a comunicação entre Deus e o povo. Samuel estava ali sendo treinado ou como um vislumbre de um futuro onde Jesus viria para selar a conexão, a comunhão, a voz de Deus sobre a humanidade. Samuel já estava exercendo naquela época, aquele tempo. Ou seja, Samuel não foi só um personagem bíblico. Ele foi uma resposta de Deus para uma geração perdida. Então, Samuel é um menino que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Lá em 1 Samuel 3, Deus chama Samuel. E ele corre, mas para a pessoa errada. Quantas vezes nós mesmos, fazemos isso? Achamos que não é a voz de Deus, é a voz de alguém nos chamando. Quando, na verdade, é Ele chamando eu e você. E nós corremos para homens, nós corremos para a opinião de pessoas. Até Eli perceber isso, mesmo caído. Eli percebeu que não era coincidência, que não era simplesmente coisas da cabeça de Samuel, mas Samuel tinha uma conexão com Deus. E esse menino está sendo chamado por Deus. E ele ensina a Samuel a responder, mesmo um sacerdote caído. Ensina ao outro o caminho certo. Ensina Samuel a responder ao Senhor, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Ouvir Deus exige de cada um de nós um silêncio interno, um silêncio externo, um silêncio das nossas cabeças, o barulho que está na nossa cabeça de problemas, de tarefas diárias, de rotinas na correria. Exige de nós um sossegar da alma para ouvir a voz de Deus. E eu quero abrir um parêntese para contar um breve testemunho meu. Eu não vou lembrar o ano, essa parte de datas é com o meu marido. Tanto que, quando é aniversário de namoro ou casamento, quem lembra é ele, não sou eu. Ele é ótimo com datas, eu não. Mas no ano em que nós saímos da antiga igreja, a qual o Senhor nos chamou para voltar para a presença, nós passamos 4 anos lá nesse lugar, e o Senhor sabe de todas as coisas. Nós fomos convidados a viver uma nova estação. E nós saímos daquele lugar, nós fomos convidados a sair da igreja. A princípio, no momento de dor, nós não entendíamos o que Deus queria com aquilo, porque naquela igreja nós fomos resgatados, nosso casamento foi restaurado, as nossas meninas estavam fluindo no Espírito Santo, nós viemos de uma igreja presbiteriana, eu me converti na presbiteriana aos 14 anos, e nós estávamos numa igreja pentecostal. E nós não entendíamos o porquê. Se nós estávamos fluindo em Deus, estava tudo bem, estava tudo em paz, estávamos vivendo em santidade, todas as vontades do Senhor nós estávamos exercendo, mas nós fomos convidados a sair dessa igreja.
E nós não entendíamos, eu e as meninas, nós chorávamos todo domingo. Pare você para pensar. Você que ama a sua casa, você que ama a CN Maraponga, você que tem família aqui, você que tem PG aqui, conexões e amigos. Já pensou, pastorzão, eu chegar para o senhor e dizer assim, olha, eu te convido a não vir mais. Isso dilacera a alma, isso dilacera o espírito. E a gente, todo domingo, quando era para ir para a igreja, para a casa do Senhor, a gente dizia, nossa, não posso ir para a minha igreja. Vou ter que escolher outro lugar para adorar o Senhor, para servir o Senhor. E nós passamos mais ou menos uns 2 meses, Yasmin, uns 2 meses mais ou menos, procurando um lugar para fazer parte. E em um desses dias, eu chorava muito em casa, e eu estava lendo a palavra do Senhor na rede, e eu chorei tanto que dormi. Mas eu acordei com uma voz serena no meu ouvido. Às vezes a gente acha que a voz de Deus ela é de trovões, ela vai derrubar todas as coisas, ela vai fazer uma tempestade. E comigo foi diferente, a experiência que eu vivi. Eu ouvi o Senhor falar no meu ouvido, Gálatas 5. Na segunda vez, Gálatas 5. Na terceira vez, Gálatas 5. E eu me levantei, eu dei um pulo dessa rede. Abri a Bíblia bem rápido. E eu lembro que eu dormi chorando, perguntando, Senhor, por quê? Por que eu não posso mais entrar na minha igreja? Por que eu não posso mais conviver em comunhão com aquela igreja? Por que o Senhor permitiu tudo isso? E a resposta lá em Gálatas 5 foi, estais, pois, firme, permanecei firme na liberdade que Cristo te libertou e não torneis a colocar-se debaixo de jugo de escravidão. E aquela palavra entrou no nosso coração de uma forma tão incrível, porque era justamente isso que a gente estava sentindo naquele lugar. Como se a liberdade de Cristo não tivesse sendo exercida de uma forma muito clara e muito verdadeira sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, Deus encerrou aquele tempo. Deus permitiu encerrar aquele tempo naquele lugar. E Ele falou para cada um de nós, através de Gálatas 5. Não volteis para o jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a liberdade que Cristo me dá, eu posso adorar em qualquer lugar, desde que sua presença esteja naquele lugar. Não existe a igreja certa, não existe a igreja que detém da presença do Senhor única e exclusivamente. Se alguém te disse isso, isso é mentira. A presença do Senhor está dentro de cada um de nós através do Espírito Santo. E onde nós nos reunimos em 2 ou 3, ali o Senhor está. Tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor está ligando nos céus. A presença dEle nesse lugar é real, amém? Celebre ao Senhor pela presença dEle, que é maravilhosa, é única. Então, Deus se manifesta no silêncio. No silêncio interno, quando nós calamos as nossas dores, os nossos problemas, Ele fala audivelmente aos nossos ouvidos. Ele nos dá discernimento. E isso a gente aprende na comunhão, na intimidade. E a intimidade, ela é construída dia após dia. Deus fala, mas nem todos sabem reconhecer a sua voz. Samuel, ele começa a sua consagração no secreto. Samuel não nasceu no altar. Ele nasceu de uma oração chorada. Antes de existir um profeta, existia uma mãe quebrantada. Antes de existir uma voz para as nações, existia um clamor no secreto. Tudo que nasce de Deus, primeiro passa pelo altar da dor. Tudo que Deus precisa fazer em mim e em você, começa sempre com um choro, mas termina com celebração e muita alegria na presença dEle, amém? Fidelidade
em um ambiente corrompido. Foi o que Samuel teve que desenvolver no seu crescimento. Samuel cresceu vendo sacerdotes roubando ofertas. Samuel cresceu vendo o pecado dentro do templo. Samuel viu lideranças sem nenhum temor na casa do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que o jovem Samuel crescia em graça e em conhecimento. O ambiente pode ser até ruim, aonde você está inserido. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no ambiente de PG, seja num ambiente comum de relacionamento. O ambiente que você está inserido pode até não ser o que você gostaria, não pode estar até agradando ao teu coração. Mas, acredite, o ambiente, ele não tem poder de definir quem você é e quem você vai se tornar em Deus. O bispo J.B. Carvalho costuma falar que nós não somos termômetros. Termômetros aferem temperatura. Eu não fui chamada, eu, pastora, para chegar num ambiente e aferir o ambiente e dizer se está morno, se está frio, se está quente. Não. Ele costuma dizer que nós somos termostatos, como ar-condicionados. Nós chegamos em ambientes para mudar o ambiente. Então, é isso que nós precisamos, ter a consciência e pedir a Deus essa ousadia de exalar a presença do Espírito Santo aonde nós formos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós precisamos mudar aquela atmosfera, trazer paz aonde existe guerra, trazer a palavra do Senhor de vida aonde existe morte, trazer uma palavra de esperança aonde existe tristeza e desânimos e desesperança. Nós precisamos mudar ambientes. E o Senhor, nessa manhã, chama eu e você para mudar esses ambientes, ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a voz do Senhor ao nosso respeito. E Samuel crescia em graça, e o ambiente não mudou Samuel. Você pode até estar no lugar bagunçado, sua família provavelmente pode estar temporariamente bagunçada, assim como um dia a minha esteve. Mas, mesmo assim, você irá ainda ser alimentado por Deus, se você buscar no local certo, no lugar certo. Amém? Nós precisamos ter, assim como Samuel, coragem para carregar palavras difíceis. Nem sempre nós iremos carregar palavras fáceis para dar para o próximo. Nem sempre nós teremos que reagir de uma maneira fácil. Às vezes o mundo vai te cutucar para ver a tua reação. Eles estão à espera da manifestação dos filhos do Senhor. E aí ele vai te cutucar sobre uma área para ver como você vai reagir, para ver como você vai responder sobre aquele assunto, sobre um posicionamento, sobre uma sabedoria do alto que ele espera ouvir de você. E quando você se cala, quando você não responde de acordo com o que Deus te chamou a exercer e a ser, você acaba omitindo a palavra do Senhor. E você acaba também perdendo a oportunidade de falar do amor do Senhor para outra pessoa. Então, não se calem. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não duvide ser Ele ou a tua mente falando com você. Acredito que muitos de nós têm na rotina, no dia a dia, algum tipo de experiência que você fica, será que é Deus que está falando? Eu estou sentindo uma vontade de falar de Deus para essa pessoa, mas será que é Deus que está falando? Claro que é. Ou você acha que Satanás vai falar no teu ouvido, ei irmão, fala de Deus aí para o teu vizinho? Claro que não. Muitas vezes a gente tem uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus a respeito de alguém, e a gente se cala, porque a gente acha que são vozes da nossa cabeça. São vontades internas. Olhando para o Mateus Santiago agora, que deu a palavra de oferta, eu tive essa experiência com ele, eu vou falar agora.
Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por viagens. Quem mais ama viajar? Viajar é bom demais. A gente fica pobre financeiramente, mas fica rico de conhecimento e experiências e memórias, não é verdade? Então, eu amo viajar. E o lugar que eu mais amo ir para descansar se chama Gramado. E eu falo muito de Gramado para todo mundo. Não, olha, sempre que eu tenho dicas boas, eu e pastor, tá? É algo nosso. Quando a gente tem dicas boas, a gente não esconde, não. A gente propaga. A gente não ganha nada. Ninguém está patrocinando a gente. Mas a gente ama dar dica boa e barata para todo mundo. Então, eu falava muito de Gramado para Mateus, como falava para muita gente. E um dia ele resolveu ir. E no dia que ele resolveu ir para Gramado, coincidentemente, eu também estava em Gramado. E aí ele disse assim, pastora, vamos se encontrar na Rua Torta. A rua estava tão torta que a gente não se encontrou coisíssima nenhuma. A gente não se encontrou. Ele estava muito lotado. Eu estava lá em cima, ele estava lá embaixo. E quando eu descia lá para baixo, ele ia lá para cima. E ambos estavam sem conexão de Wi-Fi. Então, a comunicação ficou falha. A gente não conseguiu se encontrar. A gente só se encontrou aqui em Fortaleza. E quando encontrei com Mateus, eu senti no meu coração algo muito forte. E eu fiquei, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu amo tanto Gramado que eu quero que todo mundo ame Gramado também? Mas não, vou falar. E eu lancei uma palavra sobre ele. Ele ama cozinhar, ele é um expert em chocolates. E eu disse, o Senhor tem algo contigo em Gramado. E é o chocolate que vai ser a porta que você vai exercer lá. Você vai morar lá. Você vai constituir sua riqueza e patrimônio lá. As pessoas vão te conhecer lá. Vai ser de Gramado que tu vai expandir. Vai ser de Gramado que tu vai crescer. Você precisa morar lá. Não lancei essa palavra sobre você? Não sei se foi exatamente com essas palavras, ipsilítrica, tá? Mas foi esse o teor. E, ao longo dos anos, outras pessoas lançaram a mesma palavra de confirmação sobre a vida do Mateus. E aí eu te pergunto, se eu tivesse ficado calada, se eu não tivesse falado a respeito disso, e lá na frente o Mateus viesse me dizer, pastor, a senhora não vai acreditar, recebi uma palavra profética do profeta fulano a respeito de Gramado sobre a minha vida. Eu ia ficar chateada. Eu ia ficar chateada comigo. Por quê? Porque Deus falou comigo e eu me calei. Eu ia ficar chateada se eu não tivesse entregue aquela palavra. Mas como eu entreguei, eu disse para ele, uau, Deus está só confirmando até que aconteça. E até que aconteça, o Senhor vai confirmar, até você colocar os pés naquele lugar e tomar posse da profecia, das palavras ao teu respeito. Amém? Celebra o Senhor. Mateus e Maiara são maravilhosos. Amo demais. Tanto que o Senhor curou Maiara. Posso abrir, Maiara? Maiara tinha uma alergia a frio. Eu disse, está repreendida, minha filha. Gramado é frio, maravilhoso, é o melhor lugar para habitar. A gente se veste bem de casacos e cachecol e botas para se aquecer. Você precisa amar o frio. E a gente falou e orou e, enfim, ela foi curada. Não através de mim, tá, gente? Deixando bem claro. Deus fez. Por quê? Porque o propósito é sobre a vida dos dois. Uma só carne, um só propósito, um só plano. Então, quando Deus falar ao seu coração sobre algo, fala. Principalmente se for coisa boa. Mas aqui a palavra também nos diz que tem palavras difíceis. E Samuel precisou falar para o profeta Eli. Nossa, Eli foi o mestre. E você chega para o seu rabi para dar uma palavra difícil. Mas Samuel não se calou. Samuel sabia quem estava falando com ele, que não era a voz de sua cabeça. Então, ele falou a Eli tudo aquilo que precisava ser entregue. Então, Deus entrega uma mensagem pesada quando necessário, juízo sobre a casa de Eli. E agora? Um menino tendo que confrontar o seu líder, mas Samuel não negocia a verdade. Quem realmente ouve a voz de Deus não edita o que ele fala. Então, se Deus fala
que você vai perecer, que você vai morrer, se você não voltar atrás e se arrepender, assim será. Então, Samuel não editou nenhuma palavra do que Deus falou para ele, entregar a Eli. Samuel não negocia a verdade. Quem realmente ouve a verdade, não negocia. Hoje tem muita gente querendo palavras suaves, querendo palavras de vida, querendo palavras de direcionamento. O que eu faço? Para onde eu vou? Isso está correto? Essa é a opção que Deus escolheu para mim? Muita gente espera algo nesse sentido de direcionamento. Mas Deus ainda levanta vozes verdadeiras para entregar para nós os nossos destinos. E creiam, Deus também fala ao seu coração. Deus também fala com você. E muitas vezes Ele usa o profeta só para confirmar o que Ele já falou para você. Lá em 1 Samuel 7, do 8 ao 9, diz assim: Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então, tomou Samuel um cordeiro de maná e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhes deu ouvido, e o Senhor lhes deu vitória, porque alguém estava na brecha, na intercessão, entre o que Deus queria com o que Deus estava para fazer. Ele intercedia constantemente. E ele diz algo tão forte: longe de mim contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim, continuarei orando por Israel. E parar de orar é pecado para quem foi chamado. Parar de buscar, parar de ter intimidade com o Senhor, soa como pecado para quem um dia foi resgatado, lavado, transformado pelo sangue do Senhor. O ministério de Samuel, ele não era sustentado pelo que ele fazia em público, mas pelo que ele construía no secreto. O Senhor nos ensina: entra no teu quarto em secreto e busca o Pai, porque Ele já está lá a te esperar. Ele já está lá nessa audiência com você, lhe aguardando para esse momento de intimidade, de resposta no secreto. Basta que você esteja disponível, basta que você esteja atento para esse momento tão forte de intimidade com o Senhor. E Samuel foi esse homem que muito nos ensinou. Um homem que levanta destinos. Não só viveu para o Senhor, não só cumpriu a promessa de sua mãe, de servir ao Senhor, mas ele foi um homem que entendeu a sua identidade em Deus, para que ele nasceu, para que ele foi chamado. E ele é um homem que levanta destinos. Samuel unge a Saul, o primeiro rei. Samuel, já profeta estabelecido, juiz em Israel, sua idade era mais ou menos entre 40 e 60 anos, quando ele ungiu a Saul como primeiro rei. De forma legítima, mas de forma que o povo pediu, o povo clamou, o povo que quis. Muito depois, Samuel ungiu a Davi, rei segundo o coração de Deus. Davi foi ungido ainda adolescente, provavelmente cerca de 10 a 20 anos, durante o reinado de Saul. Quando Samuel foi ungir a Davi, a sua idade já era mais avançada, mais ou menos entre 50 a 70 anos. Ele não viveu para si, não foi um homem que constituiu planos para si. Vou crescer, vou me formar, vou namorar, vou noivar, vou casar, vou ter filhos, vou ter fazenda e me aposentar, vou viajar, vou investir. Não. Samuel foi um homem que viveu segundo o propósito do Senhor para a vida dele. Ele não viveu para si. Ele viveu para o Senhor e para levantar outros homens.
Chamados maduros, eles não se conformam com ficar parado. Se você tem um chamado, se a maturidade tem chegado e batido à tua porta, você precisa avançar. Formar o teu caráter em Deus. E não competir com ninguém. Mas se dedicar a ouvir a voz do Senhor. Samuel ungiu 2 reis. 2 grandes reis. Que até hoje, toda a história fala deles. Em fases completamente diferentes. Saul foi escolhido segundo o clamor do povo, a necessidade do povo. O povo entendeu que precisava de um rei. Naquele momento, Samuel ungiu a Saul. Mas também ungiu a Davi, escolhido, chamado segundo o coração do Senhor. Isso nos mostra que um mesmo profeta pode ser instrumento tanto em ciclos que começam errado, quanto em ciclos que Deus realinha. Então você e eu somos chamados em vários momentos. Tanto em momentos conturbados, quanto em momentos de realinhamento e expansão do reino. Deus continua chamando. Deus continua chamando. No meio das igrejas cheias, no meio de igrejas vazias, nas ruas, nos restaurantes, nos bares, Deus continua chamando. Mas corações distraídos, no meio de ministérios ativos, mas vidas vazias, ainda não ouviram a voz do Senhor. Deus continua chamando nomes. Você, Maria, Ana, José, Francisco, Mateus, Lucas, Yasmin, Rubem. Deus continua chamando. Que vozes nós temos ouvido, não é, Pedro? Que vozes temos escutado? Samuel, Samuel. Foi assim que o Senhor o chamou. Mas hoje Ele pode estar chamando o seu nome também. E talvez você esteja assim como Samuel no começo, confuso, sem entender, sem discernir a voz dele, mas com um coração aberto. É tudo que o Senhor precisa nessa manhã, do seu coração aberto à voz dele, amém? Hoje Deus não está procurando perfeição. Ele te chama como você está, mas Ele te transforma na caminhada. Deus está procurando resposta. Se existe alguém aqui que deseja voltar a ouvir a voz do Senhor, que deseja se alinhar com o Senhor, que deseja viver uma vida de intimidade, assim como Samuel viveu, levante uma oração comigo, nesse momento. Coloque a mão no seu coração, mesmo sentado, e diga: Senhor, fala, porque teu servo ouve. Estou atento à tua voz. Amém. Deus não parou de falar. Ele só está esperando alguém voltar a escutar. Ele só está esperando você e eu nos conectarmos com Ele. Queria que o louvor subisse. Queria que fizesse o fundo musical, assim como o pastor também pede. Não vou implicar com você que você está no shape. Você não estava lanchando como o Bruno. Gente, quando o pastor brinca com os tecladistas, ele ama, tá? Então, o Senhor tem chamado muitos de nós para um novo tempo. Deus tem falado poderosamente há muito tempo sobre o que Ele espera de você. Mas você tem se calado, você tem ficado com medo, você tem paralisado no teu chamado. Talvez você não tenha entendido o que Deus quer com você, mas o futuro pertence ao Senhor. Nós fazemos planos, mas a resposta certa sempre virá dEle. Não compete a mim e a você questionar o amanhã. Compete a mim e a você dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala, o teu servo ouve. Faz, que eu irei contigo. Vai adiante que eu irei, assim como Ele foi com Moisés. Então o Senhor tem chamado pessoas. Nós temos visto na nossa caminhada muitos
paralisados por uma palavra negativa que um dia você recebeu de alguém, de alguma autoridade sobre a tua vida, seja pai, seja mãe, seja esposo ou esposa, seja alguém que um dia disse que você não era capaz, que um dia duvidou da tua competência, que um dia duvidou de você, no geral, e você paralisou. E talvez essa palavra negativa tenha feito você retroagir, tenha feito você se questionar: Senhor, para que eu nasci nesse tempo? Por que o Senhor me chamou a essa vida? Por que tem sido tão difícil para mim a caminhada? Porque muitas vezes eu olho para o lado e vejo pessoas avançar, pessoas romper, pessoas que estão vivendo muito bem tudo aquilo que eu gostaria de viver e comigo não está acontecendo ainda. Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não me ama como diz amar? Acreditem, há um tempo para todo propósito, debaixo dos céus e da terra. Se o Senhor ainda não entregou aquilo que você está esperando nele, porque você está caminhando, você está no processo, você está avançando, você precisa abandonar algumas coisas, você precisa largar algumas bagagens que não são suas, algumas cobranças que não te pertencem, algumas culpas que não são suas, algumas responsabilidades que não competem para aquele tempo, para aquela estação. E Deus está falando ao meu coração nesse momento que muitos de nós estão vivendo nesse momento, de deixar bagagens que não condizem com a nova estação, roupas que não condizem com a nova estação. Nós aprendemos que existem 4 estações: inverno, outono, primavera e verão. Eu sei que na nossa cidade também existem essas 4 estações. Se você é turista e está aqui na nossa cidade, eu vou te apresentar as 4 estações: verão, quintura, mormaço e calor. Essa é a nossa estação sempre, de muito calor, de muita quintura. Parece que a gente vive no fogo, há um sol para cada morador em Fortaleza. Mas espiritualmente existem as estações originais do Senhor sobre a tua vida. A estação em que Ele te chama, a estação em que você diz sim, a estação em que Ele te reconecta ao corpo e a estação em que Ele te envia. E essas estações, elas precisam ser respeitadas, porque eu só consigo curar, eu só consigo ser instrumento do Senhor sobre alguém quando isso já acontece comigo no meu interior. Quando eu tenho a responsabilidade de falar aquilo que eu vivi. Quando eu venço uma batalha, o Senhor te dá autoridade. Quando eu rompo uma estação, o Senhor me dá novas vértices para nova estação. Vocês estão ouvindo? A chuva do Senhor está sobre nós. Por isso o calor, gente, vocês aí em cima, eu estou vendo vocês se abanando. Nos perdoem pelo ar-condicionado. Nós estamos em transição para o templo novo. Tudo que nós temos em recurso, nós estamos lançando no novo lugar, para acomodar você ainda melhor naquele lugar. Então, a gente está correndo atrás de resolver também sobre os ar-condicionados. Então, essa estação de chuva que está vindo agora sobre nós, eu vejo muito ser espiritual também. Um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de entendimento, um tempo de conexão profunda, de intimidade intencional do Senhor para com você. Ele tem chamado você para ser a porta-voz dele na terra. Assim como Ele chamou Samuel, Ele está chamando você nessa manhã, para que você não se cale, para que você não duvide que é Ele que está te posicionando, que é Ele que está te chamando, que é Ele que está te entregando um novo tempo e uma nova estação nele, amém? Então eu creio que você sairá daqui para viver
o novo de Deus. Sexta-feira no culto de mulheres eu falei algo. Deus, Ele não é um passaporte para mim e para você. Deus, Ele tem um visto de um novo destino para mim e para você. Aquilo que Satanás um dia disse que ia acabar com a tua vida, o Senhor está dizendo, não são esses os meus planos ao teu respeito. Meus planos são de paz, de vida, de um novo tempo, de um novo lugar, de uma nova família. Tudo aquilo que a tua família ainda não viveu no Senhor, a tua vai viver, a tua vai inaugurar esse tempo. Tempo de prosperidade, um tempo de alinhamento, um tempo de fé, um tempo de salvação sobre você e sua casa, sobre a sua família. Casamentos felizes, fiéis e alegres no Senhor. Não haverá divórcios, não haverá filhos feridos por causa do divórcio. Tudo isso você vai viver. Que você não viveu como filho, você vai viver como pai, como mãe, como marido e como mulher. Porque o Senhor tem um novo tempo para cada um de nós. Um tempo a qual você vai ressignificar a sua história. E você vai contar a sua história. E a tua história vai engrandecer o nome do Senhor, porque foi Ele que fez. Não foi você, não foi a força do teu braço. Foi o amor, a graça que te colocou de pé para um novo tempo. Gostaria de convidar que você ficasse também de pé. Nós iremos louvar, nós iremos adorá-lo mais um pouco. E eu creio que a voz do Espírito Santo, que já está falando com você desde quando você colocou o pé aqui na igreja, ele vai continuar. E você que está em casa nos assistindo, eu tenho certeza que você também sentiu da presença do Senhor. Então coloque a mão no seu coração, vamos adorá-lo, porque é no secreto que eu o encontro, é no secreto que Ele me cura, é no secreto que Ele restabelece a minha história, é no secreto onde eu e você somos transformadas, segundo a sua imagem e sua semelhança, para viver tudo aquilo que um dia Ele nos prometeu. Tudo aquilo que um dia Ele sonhou antes de você vir ao mundo. Todos os planos e sonhos dele ao teu respeito já foram escritos. E Ele é o maior interessado em que você viva todos os sonhos que Ele, como pai, sonhou para você como filho. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo.